O nosso convidado do Sala de Imprensa de hoje é Regis Lemos. Ele nasceu na cidade de Franca, tendo se estabelecido em Bragança Paulista no ano de 1982. Com bacharelado em Teologia, é licenciado em Filosofia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia e Letras, com especialização em Linguística. Como profissional da área de Educação, foi professor de Língua Portuguesa e de Psicologia, assistente de direção de escola estadual e, posteriormente, foi diretor de escola estadual. Como vereador, está no seu terceiro mandato. Na política, o professor Regis, como é conhecido, foi chefe de gabinete do deputado Milton Badoc, do PMDB, durante 12 anos. Em 97, foi assessor especial de gabinete do então prefeito José de Lima. Em 2009, o professor Regis Lemos assumiu a presidência do Diretório Municipal do PMDB, mesmo ano em que assumiu seu terceiro mandato como vereador, na cidade de Bragança Paulista, atividades que exerce até o momento. Vereador Regis Lemos, como que está sendo o seu terceiro mandato como vereador? Fábio, cada mandato tem a sua história, cada mandato tem a sua perspectiva de trabalho. Neste terceiro mandato está sendo totalmente diferente dos dois anteriores. O meu trabalho, tanto em nível de Câmara, em nível de plenário, como em nível de comunidade. Então, por que isso está acontecendo? Você me perguntar, não saberia responder para você. Mas é uma disposição interior que, nesse mandato, eu tomei um caminho totalmente diverso dos mandatos anteriores. Então, minha participação muito efetiva nos bairros, na comunidade, nos clubes, nas igrejas, junto ao Poder Municipal e, principalmente, aqui na Câmara Municipal, na tribuna, todas as terças-feiras. E em outros mandatos, como que foi o trabalho do senhor? Foi mais voltado para... Não, eu trabalhava assim, mais no sentido de, com jornal, e eu não tinha participação efetiva no local. Hoje eu tenho a participação efetiva local, inclusive com um programa semanal na Rádio AM local. E qual que é a diferença que o senhor nota do trabalho anterior para esse? Eu estou percebendo que neste agora eu estou mais intransigente com as ações falhas de administração pública e em contrapartida, a minha presença hoje está dando um cansaço muito grande fisicamente, mas está dando uma satisfação interior muito grande, porque eu estou ouvindo diretamente o munícipe nas suas angústias existenciais do dia a dia na comunidade. É um desafio diferente. Totalmente diferente. E esse desafio que eu estou passando hoje, Fábio, não é só Bragança, é em nível de Estado, é em nível de Brasil, que eu tenho uma participação efetiva na política nacional e estadual. Então, isso é um desafio pessoal para mim, ter um amadurecimento político dessa participação mais efetiva. E o senhor, professor, já milita na política desde os anos 60. Como que é essa militância do senhor? Olha, na década de 60, o pessoal da nossa idade, Fábio, fala da nossa idade, sabe muito bem, foi o ano da 64, Revolução Militar. Então, realmente, quem estudava na época se posicionou contra os princípios do militarismo. Então, nós participamos, através de centros acadêmicos em São Paulo, de toda essa luta, todo o imbróglio da época, buscando uma alternativa. E por a década de 70 também, quando começou a pensar-se em abertura política e o pré-surgimento do movimento sindical no ABC, também posicionamos objetivamente dentro da sala de aula, questionando, e na época nós lecionávamos em Osasco, Carapicuíba, era uma região cercada de quartéis, onde nós tínhamos que enfrentar até militares dos quartéis para colocar objetivamente na sala de aula os nossos objetivos de independência, de liberdade e de acabar com o militarismo naquela ocasião. E o senhor mesmo tocou nesse ponto, nesse assunto do militarismo, né, na ditadura militar. Qual que é a principal diferença daquela época e de hoje, que a gente vive uma democracia, mas é uma democracia recente ainda, né, professor? Não, naquela época você não tinha liberdade de imprensa. O que acontecia? Tudo o que acontecia você ficava sabendo de bastidor, jamais a imprensa noticiava. Eu, quando morava em São Paulo, na década de 60, nós morávamos numa república onde havia vários jornalistas da Folha de São Paulo e dos diários associados.
Então nós sabíamos das notícias através deles que chegavam do trabalho e levavam para o apartamento, mas a notícia que não vinculava no veículo de comunicação, não era permitido, você não tinha liberdade de expressar. Eu, quando professor em Osasco, tive vários colegas que sumiram da escola, que nunca mais tivemos notícia, porque agentes do SNI chegavam nas escolas, transvestidos, disfarçados de vendedor de livro, para escutar os professores. Então, ali em 10, 15, 20 dias, já sumia com o professor e ninguém mais teve notícia. E como que era o trabalho do professor nessa época? Olha, inclusive nessa época o governo criou 2 matérias para mexer com a cabeça do professor, da comunidade brasileira, que foi a Educação Moral e Cívica e o SPB. Essa matéria foi aquela história, o Brasil ame ou deixe, né? Então, infelizmente, essa matéria veio para calar a boca e fazer amar aquilo que você não queria, que seria a ditadura militar da época. E como que o senhor analisa hoje a educação no país? Ela está, de um modo geral, a todos. Mas será que a todos com a mesma qualidade? Nessa madrugada mesmo, assistindo um programa da TV Cultura, tipo 4 e meia da manhã, por incrível que pareça, os grandes programas educacionais, institucionais, passam na madrugada, onde está todo mundo dormindo, quando deveria passar no horário nobre de TV, às 19, às 20 horas. Então, realmente, o que o governo federal tem feito hoje de financiamento público de educacional, quer dizer, o que acontece? Para a escola pública, o nível mais baixo, e a escola privada, o nível mais superior. Então, ainda continua essa dicotomia entre escola pública e escola privada, quando a escola pública deveria ser melhor, como foi bem lá atrás, do que a escola privada. Então, infelizmente, o poder constituído dessa nação ainda falha em financiar a educação pública. Tanto financiar não só dando instrumental para que o aluno aprenda, mas também dando instrumental para que o professor esteja melhor valorizado na rede pública. O senhor acha, então, que hoje as pessoas têm mais facilidade Tem mais facilidade, mas tem menos qualidade. Tá ok, muito obrigado, vereador, pela sua participação aqui no Sala de Imprensa. Eu fico feliz de ter participado e entrar nesse assunto que é gostoso, que é a educação, que só encaminharemos bem, só venceremos bem quando o governo federal, estadual e municipal investir com qualidade ao aluno e com qualidade no professor, que é o instrumental de transformação de uma sociedade. Tá ok, muito obrigado, até uma próxima. Nós teremos mais possibilidades de conferir o trabalho do vereador Regis Lemos. Lembrando que os trabalhos dos vereadores também podem ser acompanhados através das sessões ordinárias, que acontece toda terça-feira, a partir das 20 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, também com transmissão ao vivo pelo site da Câmara Municipal. O programa Sala de Imprensa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.